Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 41 Mudanças acontecendo na Academia 2. Clank. Clank. O som de metal se chocando reverberou pelos arredores enquanto os indivíduos podiam ser vistos lutando uns contra os outros ou contra os fantoches no campo de treinamento. Não muito longe deles, na área intermediária do campo de treinamento, um garoto solitário estava embainhando e desembainhando a katana em suas mãos. Como isso tinha sido uma visão comum nas últimas 3 semanas, ninguém mais prestou atenção a isso. Eles apenas descartaram isso como o cara sendo louco. Posso me sentir alcançando o limiar do reino menor da maestria. Depois de passar a maior parte do tempo treinando e assistindo às aulas, uma semana se passou. Antes que eu percebesse, meu nível de domínio do estilo Keiki havia melhorado drasticamente. Se antes eu só conseguia executar o primeiro movimento 1 ou 2 vezes, agora posso fazer 5 vezes antes de ficar sem mana. Segurando o cabo da minha katana com mais força, esvaziei minha mente e me concentrei no treinamento. Devo constantemente desembainhar a espada em meu coração. Desenhe, corte, puxe, corte e acumule a mana em meu corpo que estava constantemente crescendo mais forte enquanto eu treinava. Se eu pudesse fazer isso 10.000 vezes sem falhas, sem qualquer perda de movimento, somente então atingiria o padrão mínimo necessário para executar perfeitamente o estilo Keiki. Logo tudo ao meu redor desapareceu. Os olhares desdenhosos das pessoas ao meu redor, o som alto das pessoas praticando, e só eu e minha mente. Desenhe a katana, corte. Desenhe a katana, corte. Desenhe a katana, corte. Como se estivesse em transe, não parei até que minha mana e resistência estivessem completamente gastas. Olhando ao meu redor, já estava escuro lá fora. Ao meu redor, eu só conseguia ver as silhuetas de alguns indivíduos treinando. Jin. Limpando o suor que se acumulou na minha testa, olhei para o meu telefone que estava tocando constantemente desde um tempo atrás. Ligando meu telefone, a primeira coisa que vi foi uma grande notificação em vermelho. Finalmente aconteceu. Últimas notícias. Tobias Chart, da farmacêutica CB, foi assassinado ontem à noite em seu apartamento de alta segurança. Relatórios e investigações apontam que o assassino é um creeper silencioso de nível 37. Com um leve sorriso, desliguei o celular e voltei a treinar. Fale sobre o timing perfeito. Estava começando a ficar impaciente com meu progresso lento. No final de hoje, eu poderia finalmente dar adeus à minha vida pobre e bem, para ser honesto, já que gastarei a maior parte do meu dinheiro em poções, a vida luxuosa com a qual eu sonhava ainda estava muito longe. Na verdade, agora que pensei sobre isso, não era um pouco fodido eu estar comemorando a morte de alguém? Embora eu realmente tenha ganhado muito dinheiro, foi às custas da vida de alguém. Pensando até agora, dei um tapa em minhas bochechas. Ele estava destinado a morrer de qualquer maneira, nada que eu pudesse fazer sobre isso. Eu apenas aproveitei o inevitável, e eu poderia ter impedido isso? Sim, eu poderia. Mas, estando neste mundo há algum tempo, percebi que a compaixão era desnecessária. Era cada um por si neste mundo, não havia necessidade de algo como compaixão. Se eu quisesse ser forte, precisava me tornar apático a esse tipo de coisa, pois provavelmente não será a última vez que uma situação semelhante acontecerá. Anel. 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 HM? Quem poderia estar me ligando a essa hora? Percebendo que alguém estava ligando para o meu telefone, fui atender. Logo um grande sorriso apareceu em meu rosto. Pegando o telefone, atendi alegremente. Oh meu Deus, quem poderia ser? Você como? Após uma breve pausa, a pessoa do outro lado da linha falou. Sua voz, que geralmente era profunda, aumentou alguns tons. O que você está falando? Sorrindo atrevidamente, eu provoquei Smausnak que estava do outro lado do telefone. Suspiro, bem, não importa.
Você estava certo. Como deseja proceder? 1. Espera até amanhã e vende pela manhã assim que a bolsa abrir às 9h30. Mas não seria melhor se a gente segurasse um pouco mais? Bem, do ponto de vista de uma pessoa normal, sim, e mais bem, vamos apenas dizer que é melhor não nos tornarmos muito gananciosos e jogarmos pelo seguro. Tudo bem, eu vou confiar em você desta vez. Da próxima vez que você me ver, aposto que vai se levantar para beijar meus sapatos. Claro, claro, te ligo mais tarde assim que resolver tudo. Tudo bem. Tac. Com um sorriso ainda estampado no rosto, desliguei o telefone. Eu não tinha certeza do porquê, mas eu realmente gostei de provocar a pequena cobra. Ah, já é hora de eu voltar. Recolhendo minhas coisas, depositei minha espada de volta e fui para meu dormitório. Eu estava de bom humor, pois senti que faltavam apenas alguns dias para alcançar o domínio menor do meu estilo Keiki, o que aumentaria consideravelmente minha força. Manhã, sábado. Anel. 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 Acordar-me do meu sono era o toque constante do meu telefone. Preguiçosamente esticando meu braço, bati em toda a minha cama até que finalmente senti um pequeno objeto retangular em minha mão. Desbloqueando o telefone, eu atendo a chamada. Alô? Quem é? Ao ouvir minha voz grogue, a outra pessoa ao telefone fez uma pequena pausa e perguntou. Sou eu. Você acabou de acordar? Sim. Ah, desculpa, mas vim te contar uma boa notícia. Que ótima notícia! Depois de remover todas as taxas, seu lucro total é de 14.673 milhões de U. Isto é muito dinheiro. É sério como uma pessoa normal reage ao ter acabado de ganhar tanto dinheiro? Ah, bem, eu ainda estou com bastante sono, então ainda não me atingiu, e mais foi só para isso que você me ligou? Não, há um problema maior em mãos. O que? Sentando-me na cama, segurei o telefone mais perto do meu ouvido. Desculpe, mas não é seguro se eu contar a você pelo telefone, pois alguém pode tocar em nossa conversa. É tão sério assim? Sim. Ouvindo a voz solene de Smausnak, soltei um longo suspiro e disse. Ok, quando você planeja se encontrar? Que tal amanhã no Café Epsilon em Hefton Road, às 10 horas? Sim. Ok, vejo você então. Tac. Desligando o telefone, belisquei o meio das sobrancelhas por alguns segundos antes de finalmente soltar um longo suspiro. Esta ia ser uma longa semana. Lavando-me, eu saí do meu dormitório. Olhando para minha conta bancária que agora pesava 14 milhões de U, um sorriso malicioso apareceu em meu rosto. Era assim que se sentia ser rico? Nada mal. Para onde você está indo? Seção C, por favor. Ok. Sentado dentro de um micro-ônibus, esperei pacientemente que o motorista ligasse o motor. No momento, eu estava indo para a seção C do campus, que ficava bem longe de onde eu estava hospedado. Agora que eu tinha dinheiro suficiente, já era hora de finalmente entrar em contato com a pessoa que poderia me fornecer poções com preços abaixo do mercado. Eu meio que temia esse momento. Vamos apenas dizer que a pessoa com quem eu iria interagir era muito peculiar? Seção C. Qual área? Norte, por favor. Tudo bem, chegaremos em 15 minutos. Ligando o motor, a van logo acelerou para longe. Suspirando, olhei para fora da janela. Esses dias eu estava suspirando bastante. Com tudo o que estava acontecendo, não consegui um minuto de paz. Olhando para o cenário em constante mudança, meu estômago revirou um pouco devido ao nervosismo. O que eu estava prestes a fazer a seguir me fortaleceria ou me destruiria? Vamos apenas esperar que tudo corra bem. Estava aqui. Bem na hora, a van parou em frente a uma grande instalação. Obrigado. Agradecendo ao motorista, caminhei em direção às instalações.
Grandes cercas de metal cobriam a instalação, onde enormes edifícios podiam ser vistos atrás delas. O tamanho dos prédios me deixou boquiaberto. Parar. Chegando na entrada da instalação, 2 guardas apareceram diante de mim. Eles usavam uniformes pretos com a insígnia da escola impressa no peito. Eles usavam chapéus militares pretos e exalavam forte pressão. Eu estimaria que eles estivessem em torno do nível D ou menos, pois embora a pressão que eles exalassem fosse forte, não era a ponto de me deixar sobrecarregado. Entregando a um dos guardas minha carteira de estudante, eles a digitalizaram brevemente e depois de tudo verificado, eles me permitiram entrar. Cala a boca. Chegando em frente ao prédio principal da seção C, 2 portas retráteis transparentes se abriram. Uma onda de ar frio e refrescante vindo do ar-condicionado me atingiu instantaneamente. O interior do edifício era muito moderno e elegante. A cor predominante era o branco e tudo era decorado com um design simplista. Chegando em frente à recepção do prédio, uma linda jovem sorriu para mim. Como posso ajudá-lo? Eu gostaria de conhecer Melissa Hall, por favor. O sorriso da jovem balconista desapareceu instantaneamente. O que o substituiu foi um olhar de leve desgosto quando ela disse friamente: Sinto muito, mas este é um centro de pesquisa, não um lugar onde você pode vir quando quiser para cortejar Melissa. Francamente, você não é o primeiro que tentou isso e provavelmente não será o último, e deixe-me ser honesto com você. Você não está qualificado. Sendo repreendido pela jovem balconista, meu olho estremeceu algumas vezes. Como acabou assim? Eu não estou aqui para cortejá-la. Ao ouvir o que eu disse, a jovem sorriu e começou a cruzar os braços. Ah, então por que você está aqui? Ela não acreditou em mim. Na verdade, sou colega de classe dela e tenho uma proposta de negócios para ela. Nossa! Essa é a 3ª pessoa que usa essa desculpa. Ouvindo sua voz sarcástica, as veias começaram a saltar da minha testa. Respirando fundo para me acalmar, eu disse: e você pode apenas retransmitir para ela, se ela me negar, eu simplesmente vou embora. Tudo bem. Rindo levemente, a jovem balconista pegou o telefone no balcão e discou um número. Qual o seu nome? Dover. Tudo bem. Olá. Atendendo a chamada, uma voz nítida e agradável entrou no ouvido da jovem. Ei Melissa, sou eu, Rose. Rose da recepção. Sim. Como posso ajudá-lo? Tenho alguém aqui que insiste em te conhecer. Por que você me ligou para isso? Você sabe que eu não me importo com esse tipo de coisa. Basta mandá-lo embora. Cobrindo o alto-falante do telefone, Rose se inclinou para a frente e sorriu triunfante para mim. Você a ouviu. Revirando os olhos, eu disse: Apenas diga a ela que tenho algo importante para dizer a ela. Ele diz que tem algo importante a dizer. Não liga, se é só isso eu desligo. E a propósito, qual é o nome do aluno que está tentando me encontrar? E se não me lembro errado, é algo como curvar-se? Múltiplas veias apareceram na minha testa enquanto eu tentava o meu melhor para não agredi-la. Vendo minha reação, Rose mostrou a língua e disse: Ops, eu cometi um erro, quis dizer Dover. Deixe-o entrar. Veja, ela não quer, Eu ouvi errado? Não, deixe-o entrar. Tac. Antes que Rose pudesse terminar de falar, Melissa desligou o telefone deixando-a ali estupefata olhando para o telefone. O que está acontecendo? Melissa não costuma detestar interagir com as pessoas? 1 milhão de perguntas entraram em sua mente enquanto ela permanecia enraizada em seu lugar. Bem, veja como os papéis se inverteram, senhorita Rose. Sorrindo, olhei para Rose, que parecia estar perdida em seu próprio mundo. O que você fez? Apontando para mim, Rose olhou para mim como se eu fizesse algum tipo de feitiçaria.
Nada realmente, e ei, por que você está se afastando de mim? Enquanto eu falava, notei Rose se afastando de mim. Quase como se ela estivesse com medo de mim. Espere, não me diga que ela realmente acredita que fiz algo para Melissa? Tosse, nada mesmo, só pegando seu passe. Tossindo desajeitadamente, Rose rapidamente me entregou um cartão e me enxotou. Olhando estranhamente para a recepção, balancei a cabeça e fui em direção ao laboratório de Melissa. Eu não poderia ser incomodado para corrigir esse mal-entendido. Felizmente, havia um mini-mapa GPS no cartão que Rose me deu, evitando que eu me perdesse. Logo eu estava em frente a uma grande porta de metal. Bater. Batendo uma vez, esperei nervosamente que a porta se abrisse. Para ser honesto, eu não esperava ser deixado passar tão facilmente. Eu estava preparado para revelar alguns dos meus segredos e convencê-la a me encontrar, mas antes que eu pudesse tirar um dos meus trunfos, Melissa permitiu que eu a conhecesse. Algo estava suspeito. Capítulo 42 – Mudanças acontecendo na Academia 3. Sentando-me em uma grande mesa branca, bebi nervosamente o copo d'água à minha frente. Se eu dissesse que não estava nervoso no momento seria mentira. Na verdade, minhas costas estavam encharcadas de suor. Isso porque sentada na minha frente estava Melissa Hall, uma das principais protagonistas. Vestindo o uniforme azul celeste fornecido pela academia, Melissa sentou-se na minha frente. Ela estava bebendo elegantemente o chá quente que foi servido por um servo atrás dela. Que por sinal estava olhando na minha direção. Olhando rapidamente para ela, uma palavra veio à minha mente. Lindo. Ela tinha uma pele lisa e leitosa que não apresentava falhas. Mais notavelmente, sua característica mais deslumbrante era seu par de grandes e encantadores olhos azuis claros que eram ainda mais enfatizados por seus óculos de armação fina. Quando ela se sentou na minha frente, uma aura fria e arrogante se expandiu de seu corpo gracioso, fazendo parecer que havia algo abaixo dela. O que você está olhando tão distraído? Acordar-me do meu estupor foi a voz irritada de Melissa enquanto ela colocava a xícara de chá na mesa. Se eu soubesse que você tinha problemas mentais, não teria me incomodado em conhecê-lo. Sentindo um leve toque em seu ombro, os olhos de Melissa se contraíram levemente. Oh meu, parece que minha língua escorregou. Por favor, encontre em seu coração para perdoar esta senhora lamentável. TCH. Estalando a língua, Melissa olhou ligeiramente para seu servo atrás dela. Vendo que ele permaneceu imperturbável, cruzando os braços e as pernas, ela então começou a olhar para mim. Quando a maioria dos caras põe os olhos em mim, eles me enchem de elogios e me dizem como minha beleza é incomparável em toda a academia. Pelo menos parece que você não é um daqueles caras cafonas. Não se preocupe, se você apenas declarar seu propósito e sair logo em seguida, posso fazer um pequeno esforço para lembrar seu nome. Sim, essa personalidade espinhosa. Definitivamente era ela. Foi exatamente por isso que tentei o meu melhor para evitá-la. Se não fosse pelo fato de que ela era a única que poderia me fornecer poções baratas de alta qualidade, eu nunca pelo amor de Deus teria me incomodado em falar com ela. Ah, mas, se você está aqui procurando uma chance de namorar comigo, então você pode arrumar suas coisas e ir embora. Eu não falo com delirantes. Não, obrigado. Interrompendo-a antes que ela pudesse continuar falando sobre qualquer outro abuso, fui direto ao ponto. Estou aqui para fazer um acordo. Oh! Um acordo? Esta é a sua maneira indireta de me convidar para um encontro? É uma proposta de negócio. Embora ela estivesse cética, Melissa fez uma pausa e me permitiu falar. Prossiga. Eu gostaria de Melissa Hallchuk. Antes que eu pudesse terminar minha frase, uma forte pressão começou a emanar de Melissa enquanto seus olhos afiados olhavam para mim. Por causa de quão repentino isso foi, fui pego de surpresa. Levantando minha mão, eu disse. Me deixe terminar. Cuidado com suas palavras.
Eu gostaria que você, Melissa Hall, me vendesse as poções que você fez. Oh! Examinando-me cuidadosamente de cima a baixo, ela balançou a cabeça em desapontamento. A única razão pela qual vim aqui foi porque você me interessou um pouco. Quero dizer, você foi o cara que surgiu com a teoria do envenenamento de mana. Ah, obrigado. Curiosamente, eu também estava fazendo pesquisas semelhantes, pena que só perdi a fase de experimentação. Merda. Então foi isso que surgiu com a solução de envenenamento de mana, e não é de admirar que seu servo estivesse olhando para mim. Honestamente, desde então o professor Rombose sempre me importunou sem parar sobre a teoria. Foi só depois que expliquei minuciosamente a teoria por trás disso que ele finalmente cedeu e me deixou em paz. Eu pensei que você queria falar comigo sobre algo importante, mas parece que eu tenho uma ideia errada sobre você. Deixe-me ser claro, eu não sou sua poção pomada. Levantando-se, Melissa se preparou para sair. Foi bom conhecer você, Ir, como quer que você seja chamado. Espere. Ao vê-la sair, imediatamente tentei chamá-la apenas para ser ignorado. Quando ela estava prestes a abrir a porta, finalmente decidi soltar a isca que planejava usar desde o início. Bem, é realmente uma pena, e aqui estava eu pensando em ajudá-lo a resolver a teoria monstruosa de transferência de energia da Eslováquia, e tuti, que pena. Parando seus passos, Melissa olhou para mim. Você, o que você disse? Cerrando os dentes e cerrando as mãos, Melissa olhou em minha direção apenas para ficar sem palavras quando coloquei meus pés sobre a mesa e despreocupadamente cutuquei minha orelha. Olhando para cima, e vendo Melissa eu disse. Eu pensei que você estava indo embora? Show, se você está indo embora, apenas saia. Você não precisa ter pena de mim. Vendo que obtive uma reação dela, continuei com o meu ato. Com uma pessoa como ela, se você não tomasse a iniciativa, perderia mais do que poderia ganhar. Acenando com a mão para afastá-la, peguei meu telefone e comecei um jogo. Bam! Batendo a mão na mesa, Melissa sorriu para mim. Bem, sua boca estava sorrindo, mas seus olhos não. Oh! Eu pensei que você estava indo embora? Eu mudei de ideia. Bem, isso não é ótimo. Colocando meu telefone de volta no bolso, voltei ao meu estado sério. Se eu realmente a pressionasse demais, nem saberia como morri. Então temos um acordo? Como eu sei que você não está mentindo? Apertando os olhos, Melissa mais uma vez exalava sua pressão sobre mim. Para ser justo, não foi tanto assim. Ela provavelmente estava no mesmo nível de força que eu no momento, e talvez eu fosse mais forte. Mas bem, e não era algo de que eu deveria me orgulhar, já que o combate não era sua especialidade. Que tal isso? Vou te dar metade da teoria de antemão e a outra metade quando o negócio estiver fechado. Mas e se a segunda metade não funcionar? Revirando os olhos, eu disse. Você realmente acha que eu tenho coragem de lhe dar alguma teoria do não funcionamento? Bom ponto. Gesticulando para seu servo atrás dela, Melissa pegou seu tablet e começou a escrever um contrato. Logo passamos os 15 minutos seguintes concordando com os termos do contrato. Está tudo bem? Sim, tudo parece bom. Olhando para o conteúdo do contrato, balancei a cabeça com satisfação. Basicamente, em troca de minha pesquisa, Melissa me forneceria poções intermediárias, desde que eu pagasse pelo custo das matérias-primas. As poções que ela faria incluíam poção de recuperação de resistência, poção de recuperação muscular, poção de aumento de força e assim por diante. As poções foram classificadas como baixa, média, intermediária, alta, avançada e premium, com cada nota sendo uma grande melhoria em relação à anterior. Antes, as poções que eu sempre usava eram de baixo nível, por isso eram baratas. Mas agora, graças às excelentes habilidades de Melissa, eu poderia usar poções intermediárias a preços muito abaixo do preço de mercado atual.
Então assine. Vendo o sorriso que apareceu em meu rosto, a boca de Melissa se contorceu quando ela me pediu para assinar o contrato. Ela não podia esperar nada além de tirar o sorriso do meu rosto. Tocando no tablet, um papel holográfico apareceu diante de mim. Usando meu dedo, rapidamente assinei o papel virtual. Tudo bem, segure sua parte no acordo. Ok. Tirando um pequeno USB da minha bolsa, entreguei a Melissa. Dentro do USB estava a primeira metade da teoria de transferência de energia do monstro eslovaco. Para resumir o que era basicamente uma teoria que provava que os núcleos dos monstros eram criados por monstros que acumulavam energia dentro de seus corpos. Embora o que entreguei a Melissa não fosse perfeito, tinha todos os conceitos e dados corretos para provar a teoria, e faltavam muitos termos e dados científicos, mas com a ajuda da web tornei a pesquisa um tanto apresentável. Além disso, um gênio como Melissa poderia facilmente entender o que foi inferido do papel. Essa teoria foi extremamente importante para Melissa e para o mundo porque se ela pudesse de alguma forma, com a ajuda da teoria, produzir um núcleo artificial, criaria um grande avanço científico. Os núcleos não seriam mais algo que só poderia ser encontrado se alguém tivesse sorte e apenas os níveis em que a humanidade se desenvolveria aumentariam drasticamente as chances de sobrevivência do mundo. Bem, para ser honesto, mesmo que ela estivesse um passo mais perto de seu sonho de criar um núcleo artificial, ela ainda estava perdendo a peça crucial, mas eu não iria ajudá-la com relação a isso. Se ela defendesse toda a teoria sobre a criação de núcleos criados artificialmente, sem dúvida ela morreria. Quando ela avançou com essa teoria no romance, já eram os estágios finais do romance e ela era forte o suficiente para se defender contra vilões de classificação S. Por causa de como os núcleos artificiais abalavam o mundo, os demônios faziam tudo o que podiam para tentar matar o responsável por criá-los. Eles usaram todos os meios possíveis para eliminar quaisquer vestígios dessa teoria de existir. Era uma grande ameaça. Se Melissa fosse submetida a isso neste ponto do romance, Deus sabe quais seriam as consequências. Eu já tinha corrido um grande risco ao dar a ela a teoria da transferência de energia do monstro eslovaco. Embora isso tivesse pouco ou nenhum impacto na história, era melhor reduzir quaisquer responsabilidades possíveis. Sim. Eu a enganei. TCH, como você disse que era seu nome? Reindolver. Reindolver. Repetindo o nome algumas vezes, Melissa me olhou bem nos olhos e disse: Você sabe qual é a parte assustadora sobre as mulheres? Sentindo a atmosfera ficar tensa, dei um passo para trás. E se eu não quiser saber? É o fato de nunca esquecermos nossos rancores. Pessoalmente, eu sempre pago minhas dívidas, e com juros. Gole. Ao ouvir suas palavras, involuntariamente engoli um bocado de saliva. Como eu era autora, sabia que ela não estava mentindo. Se ela definir algo em sua mente, ela tentará alcançá-lo, independentemente do que estiver em seu caminho. Eu tinha ouvido o famoso nome de Melissa Hall, a mulher mais bonita, charmosa e generosa de toda a academia. Oh meu, você poderia olhar para isso, parece que o tempo está apertado e devo ir para minha consulta. Vamos nos dar bem e não guardar rancor, haha. Fingindo olhar para o relógio, inventei uma desculpa e saí imediatamente. Ficar mais tempo só significaria mais notícias para mim. Assistindo Ren sair, o rosto de Melissa escureceu. Chegando ao lado de Melissa e percebendo sua expressão, sua criada perguntou: Senhorita, você quer que eu lide com ele? Pensando por um momento, ela balançou a cabeça. Esqueça isso, eu ainda preciso da minha segunda parte da teoria e não é como se eu não tivesse me beneficiado com este negócio. Embora ela dissesse isso, Melissa estava furiosa. Para realmente ousar tirar vantagem dela assim. Melissa suprimiu a fúria crescendo em seu coração e gravou o nome do homem em sua cabeça. Reindolver, Reindolver. Parabéns, você conseguiu me fazer lembrar do seu nome. Capítulo 43 – Conflitos dentro da Academia 1.
Pac. 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 Dentro de uma sala grande e espaçosa, uma figura solitária saltava em torno de um saco de pancadas. Sua figura parecia se fundir com as sombras ao redor da sala, aparecendo e desaparecendo constantemente. Cada vez que sua figura emergia das sombras, seu punho se conectava instantaneamente com o saco de pancadas, resultando em uma pequena reentrância aparecendo no saco. A força de cada soco era tão forte que pequenas ondas de choque eram liberadas toda vez que ele atingia o saco de pancadas. Não fosse o fato de o material usado para fazer o saco de pancadas ser único, ele já teria sido quebrado uma dezena de vezes. Uf, uf, uf. Parando, o corpo da figura que parecia ser esculpido com perfeição, respirou pesadamente. Gotas de suor pingavam por toda a sua figura sem camisa, dando-lhe uma aura selvagem e viril. Pegando uma garrafa de água do chão, a bela figura tomou grandes goles de água. Logo ele exalou em satisfação. Depois de beber o suficiente, a figura caiu exausta no chão e se apoiou na parede. Bater. Bater. Ao ouvir o som de alguém batendo, a figura falou indiferentemente. Entre. Logo a porta se abriu, revelando as feições de um indivíduo corpulento cujo cabelo estava cortado à escovinha. Sua figura imponente que parecia estar chegando a 2 metros o fazia parecer intimidador. Jovem mestre Jin, ouvi dizer que você me chamou. Apateticamente acenando com a cabeça, Jin lentamente se levantou e pegou uma toalha de uma mesa próxima. Secando o cabelo molhado, aproximou-se lentamente de Arnold, que estava de costas retas e respirando levemente, sem ousar emitir um som sequer. Bam! Chegando ao lado de Arnold, Jin deu um soco em seu estômago com toda a força, fazendo com que o corpo de Arnold se curvasse enquanto seus olhos se arregalavam. Guaua, IGHHH, IKHHH. Na verdade, ser incapaz de lidar com um mero bug. Olhando para Arnold com desdém, Jin jogou a toalha encharcada de suor em seu rosto. Ficar de pé. KHH. Segurando o estômago, Arnold levantou-se lentamente como Jin ordenou. E pensar que você recorreria a truques tão estúpidos para assediar alguém que nem vale a pena notar. M+. Cale-se. O humor de Jin estava terrível. Lembrando-se da figura solitária sentada no lado direito da sala de aula, os dentes de Jin cerraram. Dover. Esse era o nome do aluno que estragava seu humor. Anteriormente, ele realmente não colocava Ren à vista. Ele só sabia que Arnold tinha um leve ressentimento contra ele. Mais recentemente ele recebeu uma certa notícia que o irritou. Disse a ele que Melissa havia concedido a Ren uma reunião com ela e, além disso, parecia que eles conversaram por mais de 10 minutos. Nem mesmo ele conseguiu falar com Melissa por tanto tempo, apesar de morarem no mesmo dormitório. Com um rosto sombrio, Jin disse: Vou pedir a Troy para lidar com ele e pelo menos ele pode terminar o trabalho. Ao ouvir o nome de Troy sendo mencionado, Arnold imediatamente protestou. Por favor, deixe-me. Oh! Vendo a determinação de Arnold, Jin não pôde deixar de olhar para ele. O que faz você pensar que pode fazer isso depois de já ter falhado? Por que Kevin foi quem me impediu de terminar a missão? Acho que você está certo. Dando um tapinha no ombro de Arnold, Jin disse tristemente. Certifique-se de tornar a vida dele miserável. Sim. Assentindo solenemente, Arnold saiu da sala de treinamento. Baon. TSSHHHH. Logo depois que Arnold saiu da sala, Jin voltou para a máquina de socar e socou com toda a força. Uma grande onda de choque varreu a sala e finos grânulos de areia começaram a cair do saco quando uma lágrima apareceu nele. Como você se atreve a abordar Melissa? Uau, eu pensei que estava perdido. Depois de trocar de ônibus 4 vezes, finalmente cheguei ao local indicado. Um grande quadro elegante com as palavras impressas imediatamente chamou minha atenção.
Entrando no café, instantaneamente o forte cheiro de café atingiu minhas narinas. Cadeiras e mesas de madeira espalhadas por todo o café. Um ambiente descontraído e tranquilo envolveu o local, promovendo-me a relaxar junto com a atmosfera. Olhando em volta, logo encontrei uma cobra pequena. Usando um boné de beisebol preto e uma máscara, Smauznak estava sentado no canto do café. Consegui encontrá-lo facilmente porque ele estava vestindo exatamente o que costumava usar sempre que se encontrava com Kevin. Tomando nota disso, fui e pedi um latte gelado. Depois de pagar e receber meu café com leite, fui até onde estava a cobra pequena. Tínhamos combinado de antemão que ambos devíamos pedir um latte com antecedência para garantir que pegássemos a pessoa certa. Como nossos rostos estavam cobertos, não tínhamos ideia de como éramos, então esse era o método mais fácil. Confortavelmente sentado no sofá verde na frente de Smauznak, coloquei meu café com leite e pendurei meu braço na lateral do sofá. Vendo-me sentar, Smauznak colocou sua bebida para baixo e olhou para mim de forma estranha. Você está usando uma máscara facial? Não. Ouvindo minha resposta direta, Smauznak suspirou e balançou a cabeça. Você não tem medo de que eu denuncie e fique com todo o dinheiro que você ganhou? Não, eu tenho um bom olho para as pessoas e meus instintos estão me dizendo que você não é uma pessoa que me deduraria por pequenos ganhos. Bem, eu não estava mentindo quando disse que tinha um bom olho para as pessoas. Conhecendo meu romance muito bem, eu sabia exatamente que tipo de pessoa ele era e só que ele não precisava saber dessa parte. Eu realmente não chamaria esses pequenos ganhos embora, e você é estranho. Rindo levemente, Smauznak balançou a cabeça e lentamente tirou o chapéu e a máscara. Se você está disposto a confiar tanto em mim, eu também posso retribuir. Logo seu rosto foi revelado. Ele tinha cabelo preto curto, olhos verdes profundos e um rosto de aparência infantil. No entanto, apesar de suas feições infantis, seu comportamento não era nada além de infantil. Ele se sentia como alguém que passou por muitos altos e baixos em sua vida. Alguém que sobreviveu muitos anos nos lugares mais inimagináveis da Terra. Estou feliz por ter ganhado sua confiança e então por que você me chamou aqui? Tomando um gole do meu latte fui direto ao ponto. Olhando em volta, a pequena cobra se inclinou para a frente e sussurrou. Um terceiro está procurando por meus rastros. As autoridades? Não, tenho sido muito cuidadoso e, embora as autoridades estejam realmente tentando me rastrear, não estão fazendo isso de forma tão agressiva quanto a outra parte. Recostando-me no sofá, pensei um pouco antes de dizer. Deveria ser WV Pharmaceuticals. Também pensei o mesmo, mas não tenho provas concretas. Não, são eles. O que te faz ter tanta certeza disso? Bem, é porque foram eles que mandaram matar Tobias Chart. O que? Levantando-se abruptamente, a pequena cobra ergueu a voz e olhou para mim incrédulo. Oi, calma. Vendo todos olhando em nossa direção, suspirei levemente e pedi que ele se sentasse. Como você sabe? Relaxe, eu não faço parte deles, se é isso que você está pensando. Tomando um gole do meu latte, olhei para a pequena cobra que estava sentada ereta e esperando ansiosamente que eu continuasse falando. Se você quer saber como consegui a informação, sinto muito, mas isso é confidencial. Mesmo que eu quisesse contar para quem me contou, eu não poderia. Não é como se eu pudesse explicar a ele que ele era apenas um personagem secundário de um mundo que eu criei. Ligeiramente desapontado, Smauznak disse. Não, eu entendo, mas o que você disse é real. 100%. Como fui eu quem escreveu sobre o evento, obviamente sabia quem o havia feito. A WV, a segunda maior empresa, contratou um creeper silencioso para matar a Tobias Chart. A razão pela qual ele foi capaz de matá-lo sem deixar vestígios foi porque eles plantaram uma toupeira dentro do CB e fizeram uso da toupeira para ajudar a trepadeira silenciosa a matar a igreja de Tobias.
A razão pela qual eles se livraram dele era óbvia, e eles queriam ser o número 1. Tendo sido ofuscados desde a abertura, os superiores decidiram que já tinham o suficiente. Como não podiam derrotá-los legalmente, eles recorreram à morte de seu melhor pesquisador. O que você está planejando fazer com essa informação? Nada. Erguendo a voz, Swansnak olhou para mim como se estivesse olhando para um idiota. Quero dizer, quem não gostaria de capitalizar com esta notícia para ganhar ainda mais dinheiro? Se eu pudesse provar que WV estava por trás da morte de Tobias Chart, então o estoque de WV iria despencar. Além disso, com meus fundos recém-adquiridos, a quantidade de dinheiro que eu ganharia seria assustadora. Em primeiro lugar e mais importante, não tenho nenhuma prova. Mesmo sabendo que WV está por trás disso, não posso fazer nada a respeito, pois não posso provar minha afirmação. Isso é verdade. Em segundo lugar, se divulgarmos as notícias sobre o que aconteceu, o mercado farmacêutico irá quebrar completamente, resultando em preços de poções que aumentarão drasticamente. Assentindo, Cobrinha pensou um pouco e concordou com o que eu havia dito. Mesmo que conseguíssemos divulgar a notícia e provar que os produtos farmacêuticos da WV eram culpados, isso causaria um caos total na indústria, resultando em uma inflação drástica nos preços das poções. Simplificando, ninguém queria isso. Eu não ganharia nada com isso, e muito possivelmente, o pensamento de interagir com Melissa mais uma vez para renegociar os preços das poções me causou arrepios na espinha. Ok, então é melhor eu ir embora agora. Já que sei quem é a festa, não preciso mais me preocupar em ser descoberto. Tudo bem. Levantando-me, peguei meu latte meio vazio e saí do café com uma pequena cobra. Logo nos separamos. Olhando para o meu relógio e vendo que ainda tinha um pouco de tempo livre, decidi perambular e ver se havia algo que pudesse me interessar. Embora as ruas não estivessem movimentadas, eu podia ver as pessoas entrando e saindo das lojas por toda parte. Havia uma única estrada onde os carros passavam e no lado direito e esquerdo da estrada as lojas enchiam as ruas. Grandes outdoors com belas damas e homens bonitos podiam ser vistos em todos os lugares, pois cada um deles anunciava produtos diferentes. Perfume, brinquedos, roupas, o que você quiser, eles tinham de tudo. Parando, olhei para um grande letreiro fluorescente. Loja de antiguidades? Eu me pergunto se eles têm algo interessante aqui. Glim. Glim. Abrindo a porta, os sinos da porta dobraram levemente. Instantaneamente, um forte cheiro de madeira atingiu minhas narinas, lembrando-me da casa de meus avós no meu mundo anterior. Cheirava mal. Bem-vindo. Saudando-me estava um velho com uma grande barba grisalha e cabelos brancos. Acenando em sua direção, olhei em volta. Instantaneamente meu interesse foi despertado. Tudo aqui eram coisas que eu costumava usar na Terra. Como este era o ano de 2055, tudo era muito mais avançado do que as coisas com as quais eu estava acostumado na Terra, o que significa que o que eu costumava usar era considerado antigo nos dias de hoje. No canto da sala, pude ver revistas e jornais, consoles e outras coisas que costumava usar. Ver todas essas coisas ao redor da sala me fez sentir um pouco de nostalgia. Oh! Enquanto eu olhava em volta, um certo item instantaneamente chamou minha atenção. Ao pegá-lo, um largo sorriso apareceu em meu rosto. Ótima escolha! Um dos meus favoritos. Aparecendo atrás de mim, o dono da loja acariciou sua barba algumas vezes enquanto olhava para o item em minha mão. Quanto é este? MHH, considerando que a empresa que fabrica esse dispositivo não existe mais, eu diria 500 U. 500 U. Olhando para o MP3 em minha mão, uma expressão de conflito apareceu em meu rosto. Quero dizer, pagar 500 U por um MP3 hoje em dia não era algo que qualquer pessoa sã faria, e mais não pude deixar de ficar tentado. Isso aconteceu especialmente quando percebi que ele vinha com seus próprios fones de ouvido com fio. Você me ouviu direito.
Fones de ouvido com fio. Antes de reencarnar, meu mundo já estava começando a transição de fones de ouvido com fio para fones de ouvido sem fio. Para ser sincero, experimentei fones de ouvido sem fio antes, mas eles não eram para mim. Como eu adorava ouvir música para passar o tempo, comprei alguns fones de ouvido sem fio neste mundo, mas simplesmente não era a mesma coisa. Tudo bem, vou comprar. Ótima escolha. Sorrindo de orelha a orelha, o lojista imediatamente foi até o caixa e passou meu cartão. Logo após o término da transação, saí da loja. Abrindo meu novo MP3, fiquei surpreso com o fato de já ter uma playlist própria. Percorrendo as inúmeras músicas, parei em uma e coloquei meus fones de ouvido. O Exército de 7 Nações. As Listras Brancas. 0 hora? 3 horas e 52 minutos. Volume mais ou. Ignorando os olhares estranhos que vinham em minha direção, felizmente voltei para a academia ouvindo meu novo MP3. Capítulo 44 – Conflitos dentro da academia 2. Dentro de uma sala escura e úmida, um jovem estava ajoelhado sobre uma perna no chão. Matriarca, os preparativos estão completos, a isca foi lançada. Levantando a cabeça, um trono vermelho encontrou sua visão. Além do trono vermelho, 2 grandes e ferozes criaturas parecidas com cachorros estavam sentadas no chão. Seus olhos eram de um profundo tom de vermelho, e seus dentes eram extremamente afiados, fazendo com que seu sangue congelasse. Sentada ordenadamente no trono vermelho espinhoso, estava uma linda mulher. Ela estava usando um lindo vestido longo vermelho, cuja bainha era embelezada com desenhos e padrões maravilhosos. Seu vestido era de um tom profundo de vermelho e exibia seu corpo requintado. Seu cabelo preto caía suavemente dos ombros até a cintura. Seus lábios vermelhos e suculentos tinham um sorriso frio enquanto ela batia na poltrona de seu trono. Bom! Sua voz encantadora que soava nítida e agradável viajou para os ouvidos do jovem, fazendo-o cair em um leve torpor. Olhando para ela, o jovem não pôde deixar de engolir um bocado de saliva enquanto tentava ao máximo acalmar seu coração furioso. Sua visão demorou-se ligeiramente em seu lindo vestido que enfatizava sua figura perfeita. Sua figura sexy era extremamente charmosa e poderia fazer o coração de qualquer homem bater mais forte. Seus pés descalços aparentemente feitos de porcelana e perfeitos aumentavam ainda mais sua sensualidade. No entanto, se não fosse pelos 2 chifres negros em sua cabeça, ele a teria confundido com um humano. Percebendo que estava olhando por muito tempo, o jovem olhou com força para o chão enquanto o suor frio escorria de suas costas. Embora ele não pudesse negar que a figura diante dele era extremamente encantadora, se por acaso ele ficasse do lado errado dela e a morte seria o melhor resultado. Se não fosse por aquele idiota do Everblood, não precisaríamos levar nossos planos tão longe. Fazendo beicinho, a demônio calmamente acariciou os 2 cachorros diante dela. Logo o silêncio envolveu os arredores. Matriarca, quando devemos iniciar o plano? Quebrando o silêncio, o jovem falou. Pensando um pouco, a matriarca olhou para o menino diante dela antes de dizer: MHHH, vamos devagar. Embora Everblood tenha falhado, ainda temos algum tempo. Você deve primeiro tentar capturar nosso alvo. Como quiser, matriarca. Acenando com a cabeça, o menino colocou a mão esquerda no selinho direito e fez uma reverência. Bom menino. Sorrindo ligeiramente, a matriarca olhou para o jovem e belo rapaz diante dela. Elias Turner. Esse era o nome do menino diante dela. Embora ela tenha sido forçada a fazer um pacto com ele devido a certas circunstâncias, depois de ter um contrato com ele por mais de um ano, ela gostou dele. Embora ele não fosse muito talentoso, ele era muito obediente e ela gostou muito disso. Parando um pouco, a matriarca olhou para o menino enquanto uma pressão autoritária se abateu sobre ele, fazendo com que suas pernas vacilassem ligeiramente. Ah, mas eu espero que você não me decepcione. Não podemos ter outro revés interferindo em nosso grande plano. Entendido.
Lutando para se mover ou falar, o menino levou toda a sua força de vontade para concordar com a matriarca. Cu, que menininho fofo! Rindo levemente, a pressão logo desapareceu e o menino finalmente conseguiu se mover livremente. Aqui. Jogando uma fruta roxa no menino que ofegava pesadamente, a matriarca olhou divertidamente para ele que estava desesperadamente pegando a fruta. Oh, obrigado! Agarrando a fruta com entusiasmo, o menino a devorou instantaneamente. Rim! Logo veias negras surgiram por todo o corpo, enquanto ele se contorcia no chão. Seus músculos sofreram espasmos intensos e suas unhas cresceram mais e depois voltaram ao normal. Fruta demoníaca. Esse era o nome da fruta que Elias acabará de consumir. Porque ele não era muito talentoso. Para que ele não expusesse sua identidade, ele teve que consumir a fruta demoníaca. A fruta demoníaca, anteriormente conhecida como fruta do mundo, era uma fruta colhida da árvore do mundo que pertencia aos elfos. Depois de conquistar o planeta natal dos elfos, os demônios conseguiram corromper a árvore do mundo, transformando-a na árvore demoníaca que deu frutos aos frutos demoníacos. Após o consumo, a fruta demoníaca permitiu que as linhagens de sangue dos demônios de classificação inferior se tornassem mais puras. Isso por si só mostrava como o fruto era importante para os demônios. Com isso, os clãs demoníacos conseguiram aumentar drasticamente sua força. Outra função que a fruta demoníaca tinha era permitir que humanos contratados, vilões, tivessem um aumento de talento. Além disso, também fortaleceu o vínculo entre as partes. Se alguém como Elijah, cujo talento estava na extremidade inferior do espectro, consumisse a fruta, então sua aparência não apenas melhorava, mas também não mudava como deveria depois de ter feito o contrato. Devido à alta demanda e oferta limitada, a fruta do demônio era extremamente procurada pelos demônios. O fato de que eles estavam dando a Elias mostrava o quão importante era a sua missão. Tudo bem, pode ir. Obrigado. Curvando-se mais uma vez, o jovem saiu da sala. Logo depois que ele saiu, uma sombra se materializou ao lado da matriarca. Por ser escuro, suas feições estavam escondidas, impedindo que qualquer pessoa, exceto a matriarca, visse como era. Tem certeza que está tudo bem em deixá-lo fazer a missão sozinho? Sorrindo levemente, a matriarca olhou para onde o menino estava e disse: Bem, se ele não é capaz de tanto. Ele está melhor morto, embora seria um problema se ele morresse depois de ter investido tanto nele. Ri. Abrindo a grande caixa que chegará de manhã cedo, examinei com entusiasmo o conteúdo. Como esperado de Melissa. A caixa estava cheia de poções. Apenas 3 dias se passaram desde que pedi a Melissa para fazer as poções para mim e, ainda assim, nesse curto espaço de tempo, ela conseguiu atender ao meu pedido e me enviou todas as poções que eu encomendei para fazer para mim. Honestamente, fiquei impressionado. Embora o que foi menos impressionante foi o fato de que eu tive que desembolsar um total de 6 milhões de U apenas para as matérias-primas. Mas olhando para as poções de alta qualidade na caixa, a dor que senti por gastar tanto dinheiro desapareceu instantaneamente. Logo, comecei a tirar todas as poções da caixa. 16 poções de recuperação de mana, 8 poções de aumento de força, 8 poções de recuperação de resistência, 9. Contando todas as poções para ter certeza de que não faltava nada, organizei as poções em lotes diferentes, cada um de acordo com o tipo de poção que eram. Como eram todos transparentes e só tinham etiquetas com a letra da Melissa, se eu não separasse poderia consumir o errado. Bem, sim, eu esperava que as poções tivessem todos os tipos de cores diferentes, mas eu estava errado. A realidade era dura e todas as poções pareciam água, além disso, vinham em tubos de ensaio e não em algum frasco chique como nos jogos. Fraude, eu digo. Depois de separar as poções e me certificar de que não faltava nada, levantei-me e me preparei para assistir às aulas. Embora eu não pudesse esperar para experimentar uma poção agora, eu só podia conter meu impulso e ir para a aula.
Ao tomar uma poção, se alguém não estiver focado o suficiente, eles podem se machucar. É por isso que era melhor para mim consumi-los assim que tivesse tempo de sobra. Em o que estou perdendo? Olhando ao redor da sala, notei meu MP3 na minha mesa e imediatamente o levei comigo. Nos últimos dias, eu havia consolidado minha posição como a esquisita da turma. Não só a maneira como eu treinava parecia ridícula para todos na classe, incluindo os professores, mas também não tinha amigos. Um mês depois, e todos na classe praticamente formaram seu próprio grupo ou tinham pelo menos um amigo, mas eu nem tinha uma pessoa com quem conversar, muito menos ligar para um conhecido. Eu era um solitário totalmente antissocial aos olhos de todos na minha classe. Para piorar a situação, agora que eu estava usando um aparelho de aparência antiga acompanhado de fones de ouvido com fio, extintos há 3 décadas, minha posição de esquisitão da classe tornou-se tão estável quanto o Monte Tai. Honestamente, eu não tinha muita certeza de como me sentir sobre isso. Para mim, eu parecia absolutamente normal, mas bem, e eu não poderia simplesmente ir até eles e dizer que reencarnei em um romance e que no meu mundo anterior isso era normal, poderia? Suspirando por minha vida miserável, peguei as chaves e fui até a porta. Clique. Fechando a porta do meu quarto, coloquei meus fones de ouvido e apressei meus passos. Não podia me atrasar, senão poderia me despedir da formatura. A aula de hoje terminou mais tarde do que o normal, e depois de ser submetido ao tratamento frio de Dona, finalmente consegui me livrar da aula. Embora eu mal pudesse sentir minhas pernas, ainda tinha que arrastar meu corpo para minha aula eletiva. Depois que a eletiva acabou, eu tive que fazer meu treino diário. Só de pensar nisso me deixou deprimido. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria pedido a Melissa para fazer mais poções de aumento de resistência. Meus sapatos já começaram a se desgastar de tanto que eu estava trabalhando demais. De qualquer forma, eu estava indo para a sala do clube eletivo. Talvez porque eu tivesse azar ao encontrar os personagens principais, mas Amanda caminhava alguns metros à minha frente. Estando atrás dela, pude instantaneamente sentir o cheiro de seu perfume de rosa. Foi uma caminhada um pouco estranha, pois estávamos indo na mesma direção sem falar um com o outro. Do ponto de vista de outra pessoa, teria parecido que eu a estava perseguindo. Quer dizer, ela era deslumbrante. Felizmente, logo chegamos à sala de aula e nos sentamos nas mesmas cadeiras da aula anterior. Quando chegamos, Elijah Turner, o presidente do clube, já estava no pódio examinando alguns papéis. Folheando cuidadosamente as páginas, ele parecia estar organizando as anotações da aula de hoje. Não muito tempo depois, a sala estava cheia até a borda quando o restante dos alunos entrou na classe. No entanto, ao contrário da aula anterior, onde cada um sentava onde quisesse, a turma de hoje foi dividida em 3 grupos diferentes, primeiro, segundo e terceiro anos. Parece que a relação entre juniores e seniores estava começando a ficar progressivamente azeda a cada dia que passava. Eu pensei enquanto olhava como os primeiros anos estavam sendo evitados pelos últimos anos. Às 8 em ponto, Elijah começou sua palestra. Boa tarde a todos. Parece que muitos de vocês Enquanto ele falava, a maior parte do que saía de sua boca entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não poderia me incomodar em prestar atenção à sua tagarelice. Felizmente, aprendi minha lição e segurei meu bocejo. Embora o fato de que as lágrimas começaram a escorrer do meu rosto depois de 10 minutos não tenha me ajudado a esconder o fato de que eu queria bocejar. Hoje vamos falar sobre o reino vegetal. Como a maioria de vocês sabe, uma vez que o humano entrou em nosso planeta, não apenas nós e as feras evoluímos, mas também as plantas. Essencialmente, todos os seres vivos neste planeta começaram a evoluir. Embora a maioria das plantas não tenha consciência, não despreze as plantas, pois algumas delas evoluíram para coisas aterrorizantes que até mesmo os heróis da SS gostariam de evitar a todo custo.
Por exemplo, se olharmos para algumas das plantas mais poderosas que existem, as árvores entes, elas tinham evoluído de árvores normais para monstros de ranking que, quando em grupos, poderiam causar problemas para alguns dos heróis mais experientes por aí. Isso vale para. Embora eu soubesse a maior parte das coisas, ainda prestava atenção, pois não era tão detalhado quanto as informações que Elijah estava ensinando. Vocês entenderam? Olhando ao redor da classe, Elijah repetidamente fazia perguntas a todos os alunos para se certificar de que estavam prestando atenção. Olhando em volta e vendo que todos assentiam, Elijah sorriu satisfeito e disse: "Tudo bem então, acho que é hora de encerrarmos por hoje." A palestra teve duração total de 1 hora. Inesperadamente, havia muito a aprender, como a fraqueza de algumas plantas, quais áreas evitar e a diferença entre plantas físicas e plantas não físicas, por exemplo, aquelas que atacavam diretamente e aquelas que usavam veneno. Aprendi em detalhes sobre as coisas que deixei de explicar em meu romance, enquanto observava alunas bonitas lançando olhares de flerte para Elijah. Regozijando-me com o fato de não precisar mais ouvi-lo, preparei-me para sair da aula, mas antes que pudesse sair, ouvi sua voz se dirigindo a toda a classe. Se alguém estiver interessado, já que hoje é nossa primeira palestra, estarei organizando uma festa pós-festa. Seria ótimo se você pudesse vir. E isso não estava na novela. Não havia festa pós-festa no romance neste momento. HM? Amanda não está rejeitando? Amanda, que normalmente era indiferente a tudo, acenou com a cabeça para Elijah e confirmou verbalmente sua participação. O que está acontecendo? Ela não deveria ser indiferente a tudo? O que aconteceu? Como eu estava olhando para Amanda com um olhar estupefato, não percebi que 2 olhos estavam olhando fixamente em minha direção. Quando percebi, encontrei Elijah parado a 2 metros de mim sorrindo. Estudante, você está interessado em se juntar a nós? Certo? Ótimo, estaremos saindo em 1 hora, então certifique-se de voltar para o seu dormitório e se preparar. Sorrindo, Elijah se virou e conversou com os outros alunos. Para ser sincero, concordei em me juntar a eles por impulso, pois estava começando a ficar preocupado com Amanda. Um cenário que nunca havia acontecido no romance estava começando agora. Tenho a sensação de que a partir de hoje minha vida tranquila e discreta iria dar uma guinada para o pior. Capítulo 45 – Uma pós-festa não tão alegre 1. Depois de terminar sua última aula, exploração de alimentos, Amanda voltou para seu quarto. Ao longo do caminho, as pessoas tentavam puxar conversa com ela, mas ela prontamente as ignorava. Chegando em seu quarto, a primeira coisa que fez foi sentar no sofá e pegar um livro. Como ela tinha cerca de 1 hora para passar o tempo, ela decidiu fazer a única coisa que poderia pensar. Leia um livro. Somente ao ler um livro ela sentiu uma sensação de pertencimento. As circunstâncias familiares de Amanda foram um pouco especiais. Seu pai, Edward Stern, mestre da guilda Demon Hunter e herói de nível 25 Frost of Remorse, raramente estava em casa. Sua verdadeira mãe partiu quando ela tinha 2 anos. Ela não conseguia lidar com toda a pressão que vinha de ser a esposa de uma figura tão importante. A única lembrança que Amanda tinha dela era sua silhueta solitária caminhando por uma longa estrada enquanto uma forte chuva caía do céu. Esse foi o dia em que ela saiu de casa. Amanda queria estender a mão para ela e mais nenhuma vez a figura se virou para olhar para ela. Essa memória ficou para sempre gravada no fundo da jovem Amanda. Por isso, desde os 2 anos de idade, foi criada pelo pai e pela babá. Dito isto, devido à natureza do trabalho de seu pai, ele raramente conseguiria voltar a tempo de passar um tempo com ela. Sempre que tinha tempo, Amanda se lembrava dele esfregando a cabeça dela com a mão grande e quente. Pena que esses momentos duraram apenas alguns segundos. No final, quem a criou foi sua babá. Ela costumava contar suas histórias e contos de fadas de princesas sendo sequestradas para mais tarde serem salvas por um encantador príncipe branco.
Ela também queria ser uma princesa. Naquela época, Amanda realmente não entendia o que as princesas passavam quando eram sequestradas. Mas mais tarde em sua vida, ela o fez. A primeira vez que ela foi sequestrada, ela tinha 7 anos. Na época, ela só se lembrava de ter ouvido vozes. Sua visão estava obstruída. Uma corda apertada emaranhava seus braços e pernas. Ela estava assustada. Uma grande mordaça foi colocada em sua boca impedindo-a de gritar. Felizmente, seu pai veio e a salvou. Então aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Lentamente, Amanda se viu perdendo suas emoções. Seu sorriso infantil natural desaparecia quanto mais ela era sequestrada. Ela estava amadurecendo lentamente. No entanto, ela ainda conseguia sorrir quando sua babá narrava contos de fadas para ela. Essas foram as únicas vezes em que ela se sentiu segura e em paz. Sugado em outro mundo. Quase como se fugisse da realidade. Isso foi até ela ter 11 anos. Essa foi a idade em que sua babá faleceu, livrando-se do último calor em seu coração. Desde então, Amanda nunca mais conseguiu sorrir. Mesmo quando sequestrada, ela não sentiu nada. Tudo ao seu redor ficou preto e branco. Lentamente, as expectativas que ela tinha das pessoas ao seu redor desapareceram. Não vou ficar com raiva, não vou ficar triste, não vou esperar nada de ninguém. Foi o que ela repetidamente disse a si mesma enquanto se fechava em uma caixa. Foi a partir daí que ela decidiu não formar relacionamentos que não fossem necessários. Mesmo que eles tivessem o melhor interesse por ela, mesmo que a tratassem bem, e seu coração era inabalável. Fechando o livro que estava lendo, Amanda se levantou e olhou o reflexo no espelho. Seus longos cabelos negros, que não estavam mais presos por um alfinete, caíam suavemente sobre os ombros, chegando até a cintura. Seus profundos olhos de fênix tinham uma indiferença fria que fazia as pessoas sentirem que ela era uma existência sagrada inacessível para pessoas comuns. Sua aparência era tão requintada que poderia comover o coração de qualquer pessoa, independentemente do sexo, mas também dava às pessoas uma sensação sombria. Colocando os dedos na borda dos lábios, ela puxou levemente os cantos da boca em forma de sorriso. Deixando ir, as bordas de sua boca rapidamente voltaram à sua posição distante e regular. Ela repetiu isso mais algumas vezes, mas, e não importa o quanto ela tentasse, ela não conseguia sorrir. Caminhando em direção ao seu armário, Amanda pegou um lindo vestido preto com estampas prateadas finamente decoradas. Embora normalmente não gostasse de ir a festas, Amanda preferiu ir a esta. Isso porque na primeira palestra ela recebeu uma caixa misteriosa do presidente do clube, Elijah Turner. A princípio, ela não pensou nisso, pois estava acostumada com esse tipo de coisa, mas, e assim que abriu a caixa, ficou chocada. Dentro da caixa havia uma foto de sua mãe. Ela parecia quase idêntica a ela, e se não fosse pelas rugas na borda dos olhos, as pessoas poderiam facilmente confundi-la com sua irmã. Embora ela mal tivesse lembranças de sua mãe, Amanda não conseguia parar de querer saber mais sobre o paradeiro de sua mãe. Ela queria saber por que ela a abandonou e nunca visitou em todos os anos desde que ela partiu. Como Elijah foi quem lhe forneceu a foto, Amanda não teve escolha a não ser procurá-lo e decidiu comparecer à festa. Vestindo o lindo vestido e se olhando no espelho por alguns segundos, Amanda pegou uma bolsinha preta e saiu. Clique. Fechando a porta atrás de si, Amanda dirigiu-se ao local indicado com a mente cheia de perguntas. 1. Devo usar um terno ou roupas normais? Agora eu estava indeciso sobre o que vestir para a festa pós-festa. Como nunca participei desse tipo de evento antes, não tinha muita certeza sobre o que vestir. Um terno ou roupas casuais? Sinceramente, se não fosse porque essa situação me pegou desprevenido, eu não teria escolhido participar desse tipo de evento. Depois de um tempo, decidi fazer um pouco dos dois. Eu usava uma camiseta branca passada acompanhada de jeans azul.
Olhando-me no espelho, não pude deixar de acenar com a cabeça em satisfação. Depois de ter transmigrado para este mundo por mais de um mês, meu corpo originalmente magro começou a crescer. Embora meu corpo não fosse esculpido como um deus, eu tinha um corpo razoavelmente bom. Meu cabelo preto curto e bem penteado, acompanhado pelos olhos azuis profundos, me fez balançar a cabeça em satisfação. Eu parecia bastante bonito. Depois de me olhar mais algumas vezes, olhei para a hora e descobri que faltavam apenas 10 minutos para o horário da reunião. Enquanto eu corria para a porta, meus passos pararam e minha visão pousou no canto do meu quarto, onde uma espada negra descansava contra a parede. Depois de ponderar um pouco, peguei a espada negra e a coloquei em meu bracelete dimensional. Espero que a situação não chegue ao ponto de eu ter que usar minha espada. Embora eu tenha dito isso, já comecei a me preparar para o pior. A situação já começava a fugir do meu controle, e agora, pela primeira vez, eu estava entrando em uma situação sem saber o que estava por vir. Clique. Pegando as chaves do meu quarto e apagando as luzes, saí do meu quarto. Saúde. Dentro de uma sala espaçosa e luxuosa, um bando de estudantes podia ser visto bebendo e rindo. O interior da sala estava muito bem decorado com pinturas espalhadas por toda a sala. Grandes sofás brancos com finos padrões dourados nas laterais ficavam no meio da sala. Grandes mesas de madeira cheias de comida e bebida ficavam no canto da sala. O local em que estávamos era um restaurante bastante conhecido chamado Le Farat. Era um restaurante bastante luxuoso, com celebridades aparecendo frequentemente aqui. Devido à sua popularidade, era bastante óbvio que este lugar era caro e de alguma forma Elijah conseguiu reservar uma sala inteira apenas para a reunião. Isso impressionou muito a todos que vieram, pois seus olhos eram estrelas brilhantes, especialmente as meninas. Girando o copo de vinho na minha mão, eu cheirei levemente o vinho. Tinha um cheiro frutado, mas insuportável, que fez meu nariz se contorcer algumas vezes. Do jeito que eu gosto. Embora possa parecer que este vinho foi um que tirei da mesa, na verdade não foi. O vinho que eu estava provando no momento era um que eu trouxe comigo. Não é que eu não gostasse do vinho aqui, mas havia uma grande chance de todos os alimentos e bebidas na parte serem drogados de antemão. Embora eu estivesse um tanto paranoico, era melhor prevenir do que remediar. A razão pela qual eu estava bebendo era para me misturar com a multidão. Se eu não bebesse, caso houvesse uma emboscada, havia uma grande chance de eu estar entre os primeiros a serem alvejados. Tomando um pequeno gole de vinho, estalei meus lábios algumas vezes antes de olhar ao meu redor. Embora a atmosfera estivesse calma e todos parecessem estar se divertindo, não pude deixar de me sentir tensa. Havia uma vibração sinistra envolvendo todo o local. Algo definitivamente iria acontecer hoje, e não seria algo bom. No meio do corredor, Elijah, que usava um elegante terno branco, estava sendo inundado por várias garotas ao mesmo tempo. Eles estavam empurrando e empurrando um ao outro para ter uma chance de falar com ele. Elijah, que estava sendo cercado e assediado pelas garotas, manteve um sorriso gentil no rosto o tempo todo. Além dele, um casal de meninos o olhava com olhos invejosos e ciumentos. Mas isso era minoria, já que a maioria dos meninos estava ocupada admirando uma cena diferente. De pé na varanda, Amanda, que parecia uma deusa que acabará de descer ao mundo, estava olhando para a lua com uma taça de vinho na mão. A suave luz da lua envolvia sua figura perfeita, criando esse tipo de cena de imagem. Alguns garotos tentaram abordá-la, mas assim que perceberam que estavam sendo ignorados, eles só puderam voltar para a festa derrotados. Vendo esta cena, meus lábios levemente curvados e eu balancei minha cabeça impotente. Rapazes serão rapazes. Caminhando até a varanda, onde Amanda estava parada, pude ouvir sussurros fracos vindo em minha direção. Aqui vai o quinto. Quanto tempo você vai dar? Eu digo 5 segundos. Não, eu digo 10. Como minhas estatísticas melhoraram, minha audição também. Ouvindo seus sussurros, meus olhos não puderam deixar de rolar.
Quanto tempo eles tinham em suas mãos? Abrindo a porta da varanda, caminhei lentamente até a beirada da varanda e parei ao lado de Amanda. Levantando minha cabeça, olhei para a lua. Embora eu não quisesse interagir com ela nem com nenhum dos personagens principais, não pude deixar de fazê-lo desta vez. Se algo acontecesse com ela, era provável que o enredo mudasse todas as vantagens que eu tinha simplesmente desmoronassem da noite para o dia. Simplificando, eu não poderia pagar por isso. Assim, decidi me expor e alertá-la sobre o perigo que se aproximava. Tomando um gole do meu vinho, sem olhar para Amanda, eu disse levemente: "Você deveria ter cuidado esta noite." Como se não me ouvisse, Amanda continuou olhando para o luar. Ao vê-la reagir assim, não entrei em pânico nem expressei meu descontentamento, pois já conhecia seu caráter. Embora ela estivesse fingindo ser indiferente, ela definitivamente me ouviu alto e claro. É que ela não mostrou isso no rosto. Sorrindo levemente, eu disse uma última coisa antes de voltar para a festa. Algo pode acontecer esta noite, e você pode ser o alvo. Não, você provavelmente é o alvo. Finalmente virando a cabeça para o lado, Amanda viu minha figura saindo da varanda. Vendo minha figura sair, suas sobrancelhas franziram por uma fração de segundo antes de relaxar. Logo depois, quase como se nada tivesse acontecido, ela voltou a olhar a lua. Virando a cabeça e vendo isso, sorri levemente antes de voltar para o meu lugar anterior. Embora parecesse que ela não levou meu aviso a sério, na verdade eu sabia que ela havia aumentado a guarda. Tendo passado por esse tipo de situação desde muito jovem, ela sabia que, mesmo que fosse apenas uma pequena brincadeira, havia uma chance de que o aviso fosse real. Para ela, mesmo que fosse uma pegadinha, era melhor estar preparada do que despreparada. Na chance de que o que eu disse fosse verdade, ela poderia evitar ser sequestrada novamente.